do caso, o Ministério Público Federal afirma que em conversas de Milton Ribeiro há indícios de que houve vazamentos da operação policial e possível interferência ilícita por parte do presidente Jair Bolsonaro. O juiz federal Renato Borelli atendeu ao pedido do MPF. No STF, no Supremo, a relatora será a ministra Carmen Lúcia. Eu quero chamar a atenção para uma palavra que é muito importante. No mundo jurídico, as palavras são importantíssimas, porque elas carregam seus significados. O que o MPF fala, o Gibuc, é possível. Isso tem diferença. Porque possível é uma possibilidade. Provável é uma probabilidade. E uma coisa que é possível está muito mais distante do que uma coisa que é provável. O que baseou o pedido do MPF foram conversas feitas com autorização judicial pelo ministro, o ex-ministro Milton Ribeiro. Em uma dessas conversas, ele falando com o interlocutor, diz o seguinte: ele estava sendo investigado desde março, eu lembro. Então ele conversa ali com o interlocutor e diz assim, tô com medo que tenha busca e apreensão na minha casa, uma conversa normal para quem é investigado, uma investigação que foi divulgada amplamente em todo o país. E aí ele fala em um determinado momento o seguinte: ele disse que pode ter busca e apreensão na minha casa. A frase é essa. E o MPF acha que o ele pode ser, quem sabe, possivelmente o presidente Jair Bolsonaro. Mas, por enquanto, o que tem de elemento divulgado é isso. Um ele que alguém no MPF achou que pode ser o presidente Bolsonaro. Ponto. O que temos é isso. Qual que é a minha preocupação aqui? Eu acho que a investigação tem que correr. E se o presidente fez alguma coisa errada, tem que ser punido. Agora, a minha obrigação aqui, o meu contrato, é com a audiência. Então nós não podemos também fazer um carnaval aqui, porque para jornalista é legal. Manchete, o presidente está sendo investigado. O indício é esse, é um ele que alguém achou que pode ser o Bolsonaro, como pode ser o pai dele, o filho dele, enfim. Então agora vai caber a investigação, provar quem é quem. Minha preocupação, Gibuc, nós estamos a 3 meses da eleição. Nós temos várias operações Brasil afora que fizeram e aconteceram, depois se provou que não era bem aquilo. Nós temos a Lava Jato, vários casos da Lava Jato aconteceu isso. Meu medo é só interferir na eleição uma manchete que foi aumentada em algum momento. Uma frase para você poder ir para Brasília. Assim, Ricardo Barros foi crucificado num dia. 4 meses depois foi totalmente absolvido. Só que o inferno que ele passou nesses 120 dias esses 120 dias jamais serão devolvidos a ele. E vamos até Brasília então conversar com a Camila Andrade, até para saber como é que tá a coisa por lá, né? Nós temos mais informações sobre esse caso, em especial como o presidente Bolsonaro defendeu o ministro Milton Ribeiro na live de ontem, né? O pessoal sabe, o presidente sempre faz uma live às quintas-feiras e ele falou sobre esse assunto ontem, né, Camila? Sim, Marco, ele falou sobre esse assunto ontem, mas a maior repercussão é hoje, justamente por conta desses trechos que você acabou de citar aí, um deles, né, numa conversa que ele tem com a filha dele, ele cita o presidente, e é isso que principalmente tem dado que falar hoje aqui em Brasília. Só para a gente relembrar, né, essa operação ela foi deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira e prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores com influência dentro do MEC. A suspeita é de que ele participasse de um esquema que liberava, então, verbas do FNDE em troca de propina. Ribeiro, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e demais presos na operação foram soltos ontem por determinação judicial. A Polícia Federal divulgou nota após a soltura do ex-ministro, na qual anunciou a abertura de um procedimento interno para apurar boatos de possível interferência na operação que levou à prisão de Milton Ribeiro. E a tensão entre o executivo, ela prossegue, porque, como você disse ontem na tradicional live de quinta-feira, o Bolsonaro ele defendeu Milton Ribeiro. Na transmissão da live, o presidente Bolsonaro, que estava em Caruaru, em Pernambuco, para participar da abertura da tradicional festa de São João, diz que exagerou, mas que certamente colocaria a mão no fogo por qualquer ministro do seu governo. A gente separou um trechinho, vamos ouvir. Ontem tivemos aqui a prisão do ex-ministro Milton da Educação. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo pelo Milton, tá? Assim que eu boto por todos os meus ministros, porque o que eu conheço deles, né? A vivência, etc.,
dificilmente, né, alguém vai cometer um ato de corrupção. O presidente ele relacionou a operação da Polícia Federal com um período eleitoral e criticou o juiz que determinou a prisão, então, do ex-ministro. Vamos ouvir. Nem devia ter sido preso. E olha a maldade. Tem a prisão preventiva e a temporária, né? Deu logo a preventiva para ficar preso ali até a campanha. Quando acabar as eleições, daí ia ser posto em liberdade. Essa seria a ideia se nós não tivéssemos pessoas isentas, que eu entendo ser a grande maioria do Poder Judiciário. Mais um revés desse juiz lá em Brasília. E o Milton aí responde em liberdade. Toda essa situação logo após a prisão, né, com a suspeição de que possa ter havido algum tipo de interferência da Polícia Federal, acabou levantando esse assunto, né, mais do que era esperado em relação a isso, e vale lembrar, como o presidente destacou, que estamos a 3 meses das eleições, então sim, esse é um assunto que vai acabar rendendo ainda muito aqui por Brasília, Mark. Só para trazer, então, acho importante trazer a íntegra desses trechos. Agora, experiência encobriu Lava Jato de ponta a ponta. Tem que tomar muito cuidado de divulgar trechos, porque eles têm contextos. E não estou falando nem para defender nem para acusar. Mas os trechos têm contextos e, às vezes, eles retirados dos contextos, eles mudam completamente o sentido. Então, são 2 trechos que o MPF se baseou para fazer esse pedido para o caso ir para o Supremo. Abro aspas aqui ao trecho divulgado. O Milton Ribeiro falando a alguém. A única coisa, hoje o presidente me ligou. Ele tá com um pressentimento, novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículos para ele, né? Fecho aspas. Esse é um trecho, G-Book, Escola e Camila. Aí, em um outro trecho, que não está claro ainda se é totalmente conectado à mesma conversa ou não, vem o seguinte, abro aspas, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe como é, muito triste. Bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Fecho aspas. Então, são 2 trechos, os investigadores devem ter os motivos deles para fazer esse pedido. Mas eu sempre falo aqui na hora de noticiar, são trechos que podem estar correlacionados ou não. É uma conversa com a filha, né? Essas mensagens foram trocadas numa no meio conversa com a filha. Nesses 2 trechos tem uma pergunta dela ali. Ela diz, ele quer que você pare de mandar mensagens? Essa é a conexão entre esses 2 trechos nesse diálogo que a filha teria ligado para ele para perguntar sobre o estado de saúde de um familiar. Eles estão tendo uma discussão e no final, inclusive, dessa mesma conversa que foi decupada ali nessa divulgação por inteiro, ela faz o alerta a ele, né, de que está usando o celular pessoal dela, o celular normal. E aí eles encerram essa conversa. O desafio agora vai ser do presidente se defender e o desafio agora é dos investigadores mostrarem indícios mais robustos, porque quem acusa, né, tem que provar o que está dizendo, é que eles estavam falando justamente de algo que o Bolsonaro sabia, porque eles dão a entender que o Bolsonaro saberia da investigação e teria alertado o ministro. É isso que se baseia a petição do MPF. Vamos ver o que vai acontecer agora de fato. A inconsistência aí é clara, porque o delegado foi de uma clareza e Alina ontem disse o seguinte: eu não admito interferência. Então como é que o presidente poderia saber se ele não admitiu nunca interferência? E ontem ficou revoltadíssimo e atingiu a sua própria instituição. Então cautela e caldo de galinha, coisa antiga falar cautela e caldo de galinha, mas cabe. É isso, não. E claro, a imprensa agora vai apurar os fatos, né? É importante ter atenção redobrada e se tiver algum indício ele será investigado, e ainda mais agora com o Supremo Tribunal Federal entrando no caso de fato, isso vai ter um rigor ainda mais importante em cima disso tudo. Vamos acompanhar para ver. Infelizmente nós temos que encerrar agora, que tá chegando 3 em 1 aí, mas eu já dou tchau para Camila, tchau para Escola, tchau pro G. Segunda-feira 4 em ponto aqui de volta. Até lá, tchau. Tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News, de segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. A Jovem Pan